1 Tessalonicenses capítulo 2. Se você está conosco hoje pela primeira vez, nós praticamos aqui na igreja a exposição bíblica. Então a gente pega um trecho da Bíblia, ou um capítulo da Bíblia, um livro da Bíblia, e nós discorremos por ele durante diversas semanas e vários domingos, para que a gente mergulhe de maneira profunda nas Escrituras. Nós começamos, irmãos, algumas semanas atrás, a partir desta pergunta: o que espera de alguém que segue a Jesus? O que se espera, irmão Jetro, de alguém que teve um encontro pessoal com Jesus? O que se espera, Hamilton, de alguém que diz: eu creio em Jesus, eu professo a minha fé em Jesus? Durante várias semanas nós mergulhamos nesse texto e nós aprendemos já algumas características. Hoje nós vamos falar da oitava, ou melhor, da nona e da 10ª característica. Nós vimos desde as primeiras semanas que o nosso maior desafio é sermos parecidos com Jesus. E aí, irmã Benildes, nós temos partido do seguinte pressuposto: não basta apenas falarmos que cremos em Jesus se nós não formos parecidos com Ele. Vou repetir isso. Não basta falarmos que cremos em Jesus se nós não formos parecidos com Ele. O chamado ao discipulado, o chamado a seguir a Jesus, é um chamado à imitação. Ser parecido com Jesus. E isso é tão forte, Tiago, que na noite em que Jesus foi preso para ser crucificado, quando Pedro se aproxima, Pedro é reconhecido porque parecia com ele. E aí então Pedro é indagado: você é um deles, você se parece com ele? E Pedro diz: não. Mas Pedro se parecia tanto com Jesus, que ele naquele momento, ele então foi reconhecido por parecer-se com Cristo. Pastor William, meu irmão, você pode só deixar ventilando, que eu acho que alguns irmãos vão sentir frio, que está bem frio, por bondade. Pedro, ao ser questionado então, ele de maneira clara diz: não, eu não sou. Mas é difícil negar, irmão Carlos, quando se parece. É interessante a relação de pai e filho, como o filho se parece com o pai. E aí alguém chega e diz assim: ah, esse menino é seu. Eu disse: não, não é não. Que não é, rapaz, é a sua cara. Até o jeito dele andar, o jeito dele falar, a forma dele ser, a maneira dele se expressar, é assim. O processo discipular tem muito dessa relação de paternidade. O processo discipular é muito dessa jornada de parecer, de imitar. E é sobre isso que nós temos aprendido domingo a domingo. Nós queremos ser iguais a Jesus. Isso não significa, Baliza, que nós vamos ser perfeitos. Isso não significa que nós não vamos errar mais. Isso não significa que nós não iremos nunca mais pecar. Não é isso, Juvaldir. Mas isso significa que nós queremos estar tão perto de Jesus, tão próximos dele, que nós vamos fazer de tudo para ter uma vida próxima e parecida com ele. E quando errarmos, nós seremos sensíveis à voz do Espírito Santo para confessar os nossos pecados, porque a Bíblia diz que quando nós erramos e confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado e de toda a injustiça. E quando nós começamos a estudar 1 Tessalonicenses 2, o capítulo mais discipular da Bíblia, nós aprendemos sobre intencionalidade. No primeiro versículo, nós aprendemos sobre a coragem e ânimo diante das batalhas. Nós aprendemos sobre autenticidade. Nós aprendemos sobre instrumentalidade. Sobre investir na vida do outro sem expectativas de retorno. Nós aprendemos, irmã Karine, sobre amar o próximo com as motivações certas. E aí, irmão Isaías, nós aprendemos sobre renúncia dos direitos. E na semana passada, nós, irmão Osmar, paramos aqui e de maneira muito especial e nos perguntamos: o que se espera de alguém que segue a Jesus? E nós vimos duas coisas profundas no verso 7 e no verso 8.
Seguir a Jesus é renunciar todos os seus direitos, porque Jesus mesmo foi claro em dizer: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, e segue-me. O discipulado, seguir a Jesus, parte então de renúncia. Não é possível seguir a Jesus e seguir outras coisas. Não é possível querer ser um discípulo de Jesus e ser um discípulo de nós mesmos. Por isso é necessário renúncia. E aí a gente aprendeu que essa renúncia vai nos levar a um outro nível de vida discipular. Em ser parecido com Jesus, a gente aprende a amar o outro como o amor materno. E aí, irmã Isabel, a gente lembrou de muitas características de como é o amor materno. Eu tenho certeza que a vida lá na casa do Luiz mudou. A vida da Whitney mudou a partir do dia que a Whitney chegou. Porque mãe é assim. O amor materno é algo inigualável. E a gente aprendeu isso na semana passada. Hoje eu quero te convidar a olhar aí para os versículos 9 e o 10. E aí, se você está com a sua Bíblia, acione o aplicativo, deixa a Bíblia aberta, confira, pastor insistentemente fala sobre isso, confira se o que o pastor está pregando está aí. Nós precisamos aprender, juntos aprender a conhecer a palavra de Deus. 1 Tessalonicenses 2, versos 8 e 9, diz o 9 assim: pois vocês com certeza se lembram, irmãos, do nosso esforço e fadiga, e de como trabalhando de noite e de dia, para não vivermos à custa de nenhum de vocês, proclamamos a vocês o Evangelho de Deus. Vocês e Deus são testemunhas de como nós nos portamos de maneira piedosa, justa e irrepreensível em relação a vocês, os que creem. Vou repetir novamente a leitura do verso 9 e do verso 10. Pois vocês com certeza se lembram, irmãos, do nosso esforço e fadiga, e de como trabalhando de noite e de dia, para não vivermos à custa de vocês, proclamamos a vocês o Evangelho de Deus. Vocês e Deus são testemunha de como nos portamos de maneira piedosa, justa e irrepreensível em relação a vocês, os que creem. Paulo, nos 2 versículos anteriores, tinha acabado de ensinar a igreja, e nós vimos desde o primeiro momento que Paulo está escrevendo agora uma palavra de exortação à igreja. Quando falamos exortação, normalmente quando usamos esta expressão na língua portuguesa, tem-se a ideia de uma repreensão. Não, aqui Paulo estava exortando, animando esses irmãos. Esse é o sentido da palavra exortação. E Paulo estava os animando. Paulo estava também corrigindo em muitos momentos. Paulo estava doutrinando esta igreja que ele tinha plantado anos anteriores. E agora, nos versículos anteriores, ele tinha dito: é necessário renúncia, é necessário amar o próximo com o amor materno. E agora ele nos fala sobre 2 novos princípios valiosos. E princípios agora, meus irmãos, relacionados à nossa missão. Nós ouvimos durante os domingos anteriores o que Jesus espera de nós acerca do nosso caráter, da nossa vida, das mudanças, aquilo como Ele quer que a gente possa agir. E agora, a irmã Benildes, Paulo está dizendo sobre missão. E por quê? Preste bastante atenção. Paulo agora nos apresenta o que se espera, Cacá, a cada um de nós acerca da nossa missão, a nossa razão de existir como igreja. Qual é a nossa razão de existir como igreja? Paulo tinha falado de valores extraordinários atrás, mas agora nos versos 8 e 9, ou melhor, 9 e 10, Paulo centraliza a sua mensagem, sabe em quê? Na missão da igreja, na minha e na sua missão. E Paulo vai nos falar que o que se espera de alguém que segue a Jesus, ele vai dizer sobre evangelização e testemunho pessoal. Ele vai nos falar agora e nos exortar sobre esses 2 princípios que estão ligados.
Porque evangelizar, compartilhar as boas novas, tem relação com falar com aquilo que aconteceu no nosso coração. E Paulo agora está falando sobre isso. Paulo vai no versículo 9 e no versículo 10 dar esta ênfase muito especial. E nessa noite, quando a gente procura mais uma vez responder essa pergunta: o que se espera de alguém que segue a Jesus? Duas coisas: que compartilhe as boas novas e que tenha um testemunho de vida eficaz. E nós vamos ver isso no texto. Olha o que diz o verso de número 9. Paulo vira e diz assim: pois vocês com certeza se lembram, irmãos, do nosso esforço e fadiga, e nós trabalhamos noite e dia para não vivermos à custa de nenhum de vocês. Proclamamos o Evangelho de Deus. Paulo está nos dizendo que o tempo em que ele esteve ali, ele fazendo tendas, como nós sabemos, o trabalho que ele exercia, ele deixou muito claro que ele não estava ali para ser pesado àqueles irmãos, ele não estava ali por causa de dinheiro, ele não estava ali por causa de uma questão pessoal, mas ele estava ali para anunciar a eles o Evangelho. E isso aqui, irmãos, é extraordinário. Paulo estava ali para trazer as boas novas de salvação às pessoas que estavam ao seu redor. E ele chega a ponto de deixar claro, e ele diz: vocês sabem, nós estivemos aí, nós ministramos a vocês. E nos versículos anteriores nós vimos: nós abrimos mão de todas as coisas. O que estava acontecendo no contexto dessa igreja? Existia alguns que questionavam a autoridade apostólica de Paulo. E Paulo então agora, para ganhá-los, Paulo ganha através do serviço. Como mencionei domingo passado, Paulo não chega com a carteirada dizendo eu sou apóstolo. Paulo não chega dizendo me respeitem. Não, Paulo chega servindo, e servindo, abrindo mão de tudo aquilo que ele poderia ter direito, mas porque ele tinha um objetivo claro. Qual era o seu objetivo claro? Pregar a eles as boas novas de Deus. É interessante isso, irmão Isaías, porque ele faz questão de dizer qual era a sua mensagem. Paulo não estava ali para falar dele mesmo. Paulo não estava ali para, talvez a sua motivação não era aquela motivação de dizer: olha, eu estou construindo um ministério. Ministério do apóstolo Paulo de Tarso. Imagina lá na Tessalônica, uma casa com a placa do lado de fora e Paulo na fachada, bonito assim, ministério do... Rapaz, se Paulo pensar isso, ele já ia mandar eu descer daqui. Na nossa geração, muitas vezes há uma mega preocupação em trazer a mensagem do seu ministério, a sua mensagem, a sua palavra. Mas Paulo vai dizer: eu não estou aqui para trazer a minha mensagem, eu não estou aqui para ser pesado a vocês, mas eu estou aqui para trazer a vocês o Evangelho de Deus, o Evangelho que transforma. Porque Paulo é claro em nos dizer o que é o Evangelho. Paulo já tinha definido o Evangelho quando ele escreve a sua carta aos Romanos. O que é o Evangelho de Deus? Romanos 1,16. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Isso é o Evangelho. O Evangelho não é para nos dar um carro novo, o Evangelho não é para nos dar uma casa nova, o Evangelho não é para dizer a você que se você vier para essa igreja você não vai ter mais problemas, o Evangelho não é para criar você uma falsa ilusão que se você der parte do seu salário você vai se tornar um milionário. Isso não é Evangelho, meus irmãos. Isso é falácia dessa geração de homens que estão com comichões nos seus ouvidos, como o próprio Paulo já disse, que nos fins dos tempos seriam assim. E aí você me pergunta: pastor Fabrício, então o que é o Evangelho? Paulo já resumiu: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas a palavra Evangelho, a tradução dela sabe qual é? Boas novas.
Boas novas de quê? Qual seria, Ana Maria, as boas novas que o Evangelho traz? Hoje nós estávamos falando aqui de hinos antigos. Há um hino que canta sobre isso. As novas do Evangelho já se fez ouvir aqui. Quais boas novas são essas? Que boas notícias são essas? Quais são as boas notícias que a igreja tem para dar a este mundo? Seriam as boas notícias dizer: Gabriel, se você vir aqui toda quarta-feira durante 7 semanas, Deus vai mudar a sua vida financeira? Seria essa a boa nova? Seria, Hamilton, a boa nova em dizer que se você fizer algum sacrifício, Deus vai mudar a sua história, fruto do seu sacrifício? Quando a palavra de Deus vai nos dizer que Ele está muito mais interessado na nossa obediência do que nos sacrifícios que nós o apresentamos, porque o maior sacrifício Ele já fez na cruz em nosso lugar. Seria isso o Evangelho? Irmãos, hoje na nossa denominação se celebra o Dia do Pastor. E uma das coisas que mais e mais nós pastores precisamos é sermos fiéis à palavra, sermos fiéis ao Evangelho, porque o que a nossa geração precisa é de palavra de Deus. Mas que boas novas são essas? Paulo estava dizendo que nós precisamos evangelizar, que nós precisamos anunciar o Evangelho. Quais são as boas novas? Quais são as boas notícias? Simples. Lembra da história da criação? Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E aí eu vou te contar uma coisa muito simples. Você quer entender a Bíblia inteira? A Bíblia inteira é um livro que conta uma história que tem 4 grandes partes. Primeira delas, a criação. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Estava lá no Éden. E Ele disse que tudo que Ele tinha feito era bom. Mas ao homem Ele disse que era muito bom. E Ele disse ao homem que ele poderia desfrutar de tudo aquilo que tinha no jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso é a primeira grande cena deste filme, da nossa história. A criação de Deus. Qual é a segunda cena? A nossa queda. Deus tinha falado que nós poderíamos fazer de tudo. E a única coisa que nós não poderíamos fazer era justamente a que nós fizemos, Francisco. Nós desobedecemos a Deus e nós pecamos. O homem peca. E a segunda grande cena deste filme macro, que são as Escrituras, é a queda. O que é a queda do homem? É a separação do homem da presença de Deus. Todos os dias, na viração do dia, o Senhor visitava Adão, o Senhor estava com a sua criação, mas o pecado afastou o homem de Deus, o pecado nos afastou da presença de Deus, e aí a palavra de Deus vai nos dizer que o pecado nos trouxe a morte. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E Paulo vai dizer: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. A segunda ação desta grande história é a queda. Qual é a terceira ação? A redenção. Deus, sabendo que nós seríamos incapazes de nós mesmos voltarmos a Deus, Ele no seu infinito amor, e aí Paulo vai resumir isso em Romanos 5:8, que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda. Cristo não morreu por homens bons, Cristo não morreu por pessoas maravilhosas, Cristo morreu por pecadores, dos quais eu, como Paulo disse, eu sou o principal. E aí você diz: não, pastor, eu não sou pecador não, eu sou uma boa pessoa. Meu pai falou isso muitos anos, eu pago as minhas contas em dias, eu sou um homem honesto. Vou só te mostrar, vamos fazer um teste de bondade aqui rapidinho para a gente ver se a gente é pecador ou não. Se nós quiséssemos ser salvos a partir da nossa obediência aos 10 mandamentos, será se a gente seria salvo? Vamos só fazer um teste aqui, porque se cair um deles nós já perdemos. Então o primeiro, vamos só fazer uma perguntinha rápida, irmão Eduardo, teste de bondade. Honrar o pai e a mãe, já caiu todo mundo.
ou grande parte? Só peguei só um. Você já desobedeceu seu pai e a sua mãe alguma vez? Desonrou eles? Pastor, escapei desse. Ah, então tá bom. Você mentiu alguma vez? Ih, pastor, agora eu caí nesse aí. E aí, se eu seguir aqui, falso testemunho, honrar a Deus sobre todas as coisas. E aí, se eu for falar aqui os 10 mandamentos, você vai ver, e eu sou o primeiro deles, nós vamos reconhecer uma coisa: se nós quiséssemos ser salvos, cumprindo os mandamentos, sabe quantos de nós seríamos salvos? Nenhum. Sabe o que nós estaríamos o quê? Condenados. É por isso que a terceira grande etapa dessa história é a redenção. E o que é a redenção? Era necessário alguém vir para pagar o preço em nosso lugar. Alguém que pudesse vir e levar sobre si os nossos pecados, todo o nosso escrito de dívida, toda a listinha de dívida que era contra nós. Gustavo, acho que você nunca viu isso. Mas lá no interior, naquelas vendas de interior, quando você comprava, aí o seu Zé Anecleto, né, Pedro? Ele anotava num papelzinho, montava, tinha um varal que ele ia botando os papelzinhos das dívidas. Quem é aqui do interior igual eu já viu isso? Tem uma meninada que não sabe nem o que é isso. Graças a Deus, né? Agora a gente só sabe o que está lá no cartão. O processo mudou. E aí, dia que você ia lá no final da semana, porque recebia por semana naquela época, e aí você pagava. Ô, seu Zé, vim aqui pagar o senhor. Aí ele te entregava aquele papel, ou ele rasgava o papel. Quando ele pegava aquele papel, que estava ali com tantas coisas escritas, e ali estava assim, doce, biscoito, um monte de coisa que comprou naquela semana. Quando o dono da venda faz isso, o que significa isso, Tássio? Que a dívida está paga. A Bíblia diz que Jesus, na cruz do Calvário, pegou todo o meu escrito de dívida e rasgou. Ó, Ele fez isso no meu lugar. Criação, queda, redenção. E qual é a última etapa da história? Ele voltará para nos buscar, para estar para sempre com Ele. É a restauração, aonde nós estaremos para sempre com Ele num novo corpo, aonde não haverá mais pecado, aonde não haverá choro nem dor, onde todas as primeiras coisas foram passadas. E aí eu digo para você, o que é evangelho? O evangelho, sabe o que é? As boas notícias é que nós não tínhamos esperança diante da morte, nós não tínhamos esperança diante do pecado, mas Ele veio e pagou toda a nossa dívida. E agora a boa nova é, por meio de Jesus, nós temos a vida eterna, nós temos o perdão dos pecados. E a boa nova é, Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ah, irmãos, isso aqui é evangelho. É perdão de pecado, é mudança de vida, é mudança agora, é vida abundante daqui e vida abundante na eternidade. É isso que o evangelho nos traz. Um carro novo, uma casa nova, é muito pouco, irmãos, diante de uma eternidade com Deus, irmãos. Isso é que o evangelho ensina. É isso que a palavra de Deus nos ensina, e é isso que Paulo estava dizendo. Eu não vos preguei outra coisa, eu vos preguei o evangelho. O que o Senhor espera de nós? Que nós possamos pregar esse evangelho com sinceridade, com verdade, a custo de não ser recebido, a custo da igreja estar vazia, a custo, porque igreja cheia é muito fácil, é só falar o que nós homens gostaríamos de ouvir. É simples demais, é só falar de bênçãos abundantes, é só falar de riquezas, é só falar de coisas materiais. Mas não é isso que Jesus nos ensinou.
Ele tem poder para isso? Tem. Ele pode fazer isso? Pode. Eu tenho visto milagres, eu tenho visto transformação, eu tenho visto bênçãos financeiras. Quantas coisas, irmãos, Deus tem feito no nosso meio. Mas a mensagem principal não é essa. A mensagem principal é o Evangelho. É isso que Paulo está dizendo. E para terminar hoje ele fala sobre outra coisa. Jesus espera que a gente pregue o Evangelho com integridade, com esforço. Mas Jesus também, meus irmãos, espera que a gente tenha um testemunho de vida. É por isso que Paulo diz no verso 10: vocês e Deus são testemunhas de como nós nos portamos de maneira piedosa, justa e irrepreensível em relação a vocês, os que creem. É impossível falar do amor de Jesus, é impossível falar deste Evangelho se a nossa vida não for o maior testemunho. Irmãos, eu fico tão triste quando a gente diz assim: no Brasil, mais de 35% da população é evangélica. Eu tenho tristeza de quando nós falamos isso. Não tem alegria não, sabe por quê? Porque se de fato nós fôssemos 35% de vidas que nasceram de novo, essa nação não estaria desse jeito, meus irmãos. Porque quando a gente conhece a Jesus, a gente não age da mesma maneira. Um homem, quando conhece a Jesus, ele é outro homem dentro de casa. Ele é outro homem com a esposa. Ele é outro homem com os filhos. Um menino, quando ele conhece a Jesus, ele é um filho diferente dentro de casa. Ele é um filho diferente com os pais. Alguém, quando conhece a Deus, irmãos, ele lá no trabalho, ele é uma bênção. É disso que Paulo está dizendo, que o fato de nós conhecermos a Jesus nos leva a ter uma responsabilidade das pessoas que estão ao nosso redor verem em nós uma vida justa e irrepreensível, irmãos. Eu não estou dizendo perfeito, irmãos, mas é andar de tal maneira que o Evangelho seja visto na nossa vida. O problema é que nós somos uma geração que domingo a gente levanta a mão, canta, adora, mas na segunda, ao sair daqui, a gente vira muitas vezes o diabo dentro de casa. Quem nós somos? Quem nós somos? Aquele que chega atrasado todo dia, já matou a avó umas 15 vezes no trabalho e diz que é crente. Isso é mentira, irmãos. Mentira continua sendo mentira. A gente está tendo que falar das coisas mais básicas da vida. Por quê? Porque para nós Evangelho virou modismo. Para nós Evangelho virou levantar a mão, essa coisa bonita e tal. Mas segunda-feira, irmão, pagar as contas, honrar com o nome, aquela geração que era do fio do bigode. Os irmãos sabem da nossa luta com a construção do templo. Olha o que são as coisas, irmãos. Nós estávamos vendo a possibilidade de comprar um galpão pré-moldado. E aí nós estávamos trabalhando com uma empresa. E aí os irmãos sabem dessa nossa luta, da gente tentar chegar lá, e Deus vai nos permitir chegar. E o galpão pré-moldado para nós, a primeiro momento, seria a etapa mais rápida. E aí, estávamos negociando com uma empresa e a gente diz assim: a gente pode te dar X de entrada, que seria mais de 50% do montante final. Qual seria a possibilidade de você fazer um financiamento e a gente chegar e dizer assim: eu não financio para a igreja? Eu fiquei com vergonha, irmãos. Sabe por quê? Porque muitos de nós ainda não entendemos que o Evangelho nos precisa levar a ser exemplo onde a gente passa. Quando a gente age assim, a gente está sujando o nome de Jesus, irmãos. A gente precisa resgatar isso, irmãos. Resgatar, irmãos, aquilo que quando o crente chega lá no trabalho, alguém diz assim: olha, esse cara aí não é perfeito não, mas esse é um homem de Deus. Eu vou pedir ajuda a ele. Olha, esse meu vizinho aqui, eu vou dizer uma coisa: ela não é perfeita não, mas eu vou lá pedir oração a ela, porque eu sei que ela é uma mulher de Deus. Aquela pessoa ali, eu vou lá atrás dela, eu vou pedir ajuda, sabe por quê? Porque ela é alguém que eu sei que Deus está na vida dela. Irmãos, a nossa hora já foi.
Mas eu não posso deixar de contar essa história. Na nossa família, se a gente olhar da nossa geração para trás, a gente não acha um crente não, acha, Pedro? Tem não, né? Difícil achar. Nós somos uma mistura de português com índio, irmãos. Nossa tataravó foi pega no laço, Maria de Jesus. Nós somos de uma região de Minas Gerais, onde tinha muitos indígenas. Do lado do papai, a família de português. Aí misturou, como um bom brasileiro, índio com português. Nossa bisavó era bem alta, viveu mais de 100 anos, né, Pedro? Uma índia. E o que nós aprendemos era... Eu me lembro que quando criança, quantas vezes tinha o senhor Liberto, ele ia na nossa casa, ia nos benzer, né? Eu mesmo fui benzido por ele várias vezes. E nós crescemos assim, nessa cultura de benzição, numa série de coisas, porque o que era o evangelho para nós? Nós não sabíamos o que era isso. E aí, papai tinha morado aqui em Brasília na década de 70, voltou para Minas Gerais, depois a minha irmã mais velha ficou aqui, e meus irmãos começaram a querer voltar para cá na década de 90. Pedro, minhas irmãs mais velhas, e aí ele viu a necessidade de voltar todo mundo, e aí a gente foi morar lá em Braslândia, e aí a gente foi morar na frente da casa de uma senhora, que irmãos, aquela mulher era um anjo na terra, aquela mulher era diferente. Aquela senhora, quando ela vinha do trabalho, e ela chegava e ela passava muitas vezes na nossa casa, irmãos, e a gente passava uma luta danada. Papai tinha ficado um tempo lá em Minas ainda, Pedro estava tentando passar no concurso na época, e quantas vezes eu via a irmã Nita, que nós chamávamos ela de irmã Nita, irmã Abigail, que a irmã Edna conhece bem, e ela atravessava a rua. E lá em Braslândia tinha uma loja da Sofrango. Tem uma turma aqui das antigas, da cabeça branca igual o pastor, que lembra ainda quando tinha loja da Sofrango. E você ia lá e comprava dorso de frango. Você sabe o que é dorso, irmão? É a carcaça, Hamilton, aquela parte de trás. Hamilton, quando o negócio está arrochado, um dorso fritinho é mais gostoso do que filé, meu irmão. E ela atravessava a rua e ela entregava lá em casa a irmã Isabel. Irmã Isabel chegou a conhecer a irmã Anita. Irmã Abigail chegava e entregava lá em casa. Quantas vezes? Irmã Anita cuidava de nós. O esposo dela, na época ainda não era crente. E ele vestia numa carroça e ele chegava e era aquela bagunça. E ela pegava o Amaro, levava ele para dentro e dizia assim: Elias, desarreia o cavalo. O Elias é da minha idade, bota o cavalo no pasto. E aquela mulher, a gente olhava para ela e via Jesus na vida dela. E um dia, ela pediu a minha mãe, e eu comecei a ir para a igreja com Elias. Era impossível a minha mãe não deixar a gente ir para a igreja com ela, porque o testemunho dela era tão forte, o seu exemplo era tão forte, que era impossível. E nós começamos a ir à igreja. E eu comecei a ouvir as boas novas do Evangelho, com 9 anos de idade. Depois foi o Pedro, e aí meus irmãos começaram a ir. Mas eu me lembro, irmã Edna, como agora, numa manhã de domingo, quando o pastor Massatoshi pregou uma mensagem no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24, que diz: em verdade vos digo, que aquele que crê e ouve a minha palavra, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Eu tinha um medo terrível no meu coração, irmão Eduardo. Qual era o meu medo? O medo da morte. Eu não sabia para onde eu iria quando tudo passasse. Eu não sabia o que seria da minha vida. Mas através do testemunho daquela mulher, eu pude conhecer o Evangelho, eu pude ouvir a mensagem de salvação. Irmãos, um menino com 13 anos de idade, naquela manhã eu saí da última fileira, levantei, fui lá na frente, irmã Edna, pastor Massatoshi pegou na minha mão forte, igual ele pega na mão de todo mundo: o que você veio fazer aqui? Eu nunca me esqueço. E eu disse a ele: eu vim aqui receber a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Aquele dia eu encontrei algo que eu não conhecia: paz.
Aquele dia eu encontrei, Jetro, algo que eu não sabia o que era: esperança. Aquele dia eu encontrei a vida eterna em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque uma mulher muito simples resolveu atravessar a rua e olhar para uma família que estava vindo lá do interior e testemunhar para eles do evangelho da graça de Deus. O que Jesus espera de nós? Que a gente pregue o evangelho e que as pessoas vejam o evangelho que nós pregamos na nossa vida.